As queimaduras acidentais foram mais frequentes em indivíduos de 20 a 39 anos, assumindo 40,7% dos casos e 57% deles do sexo masculino. Mas o que vale chamar a atenção, e nós trouxemos essa grande profissional aqui para o programa, a Sâmia Oliveira, porque a gente está abrindo esse mês e falando da questão da própria queimadura e, ao mesmo tempo, chamando a atenção nesse dia, para esse Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, é porque durante, como ela mesma estava falando, durante muito tempo se falava de queimaduras através de fogo, né, de situações adversas do próprio meio ambiente, né? As pessoas falavam situações assim. Nos últimos tempos, a informação que ela traz pra gente não é bem essa, não. E é um alerta gigantesco que a sociedade tem que ficar atenta, porque tem situações que não chegam pra gente saber, mas está acontecendo. E quem está por dentro do assunto sabe muito mais do que eu e você. Cerca de 52% dos casos foram queimaduras decorrentes de manuseio de substâncias quentes, beleza, mas também por queimaduras em produtos elétricos. Você já imaginou? Você de repente está mexendo em algo aqui e você recebe uma queimadura gigantesca. Elas ocorrem com mais frequência em jovens menores de 15 anos, tá? Correspondendo a 92% dos casos. É uma coisa muito grave. Porque chega a quase 100%, falta apenas 8% para ser 100%, isso é sério demais. Os idosos aparecem em segundo lugar, com 84,4% e as mulheres com 81,6%. A gente já começa logo chamando e alertando pais e mães, fiquem atentos, né? E nós vamos conversar com a Sâmia agora. Sâmia, abrir o programa e falar de queimadura, na mente do ser humano é se queimar, é estar ali fazendo algo e se queimar com água quente, se queimar com óleo, se queimar de alguma forma. Ou você estar na rua e receber a quentura do sol, passar muito tempo ali, ter queimadura de alto grau, de primeiro e segundo grau. Mas o que você traz hoje e que é muito importante as pessoas saberem é que existem outros tipos de queimaduras e que é um alerta. Olá, bom dia primeiro a todos. Te agradeço o convite, Vanusa. E assim, é bem interessante a gente estar trabalhando sobre isso e conversando e trazendo a público, porque durante esse mês agora de junho, a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ela sempre trouxe, inclusive hoje inicia, né, o nosso Junho Laranja, com relação à prevenção de queimaduras. E por que esse mês? Porque normalmente aqui do Nordeste a gente trabalha muitas festas juninas. Sim. E tem muita queimadura porque a gente solta muito fogos, já começou, enfim. As fogueiras, a gente já está sentindo o cheirinho de fumaça no ar. Só que assim, o interessante, Vanusa, é que em dezembro agora saiu o último boletim epidemiológico e trouxe um dado super alarmante. O que chama a atenção para a gente, profissionais da área de saúde, o que é? Por incrível que pareça, a gente sempre trabalha com a questão das queimaduras por calor, tá? Que é você pegar um fogo, se queimar, enfim. Só que queimadura não é só por calor. Sabe qual foi o dado alarmante que apareceu? Sim. De 2015, olha aí, de 2015, agora, né, até o ano de 2021, nós tivemos em média quase 20 mil pessoas mortas por queimadura, tá? 20 mil pessoas mortas por queimadura, quase 20 mil, em torno de 19.700. Mas desse dado, veja só, 9.800 por aí eram só pessoas que sofreram queimaduras elétricas. Sabe? A gente sempre fica com medo daquela queimadura, aquele fogo. Às vezes você tá dentro de casa, explode um bujão de gás, você tem um álcool, enfim. Mas queimadura elétrica tem um índice altíssimo de mortalidade. Você sabia disso? Por que isso tem acontecido? Por que chamar atenção para essa questão elétrica? Porque tem se consumido mais eletrônicos, tem se consumido mais equipamentos modernos, o que é? Então, esse dado epidemiológico é interessante porque ele fala sobre isso também. E eu acho que é bem do que está acontecendo hoje. Veja, desses dados, tá, de 9 mil pessoas que morreram. Gente, isso não é só que se queimaram, não. Que sofreram queimadura e que vieram a falecer. Desse dado, eles viram que a faixa etária em torno de pessoas de 20 a em torno de 50 anos. Pessoas com vida produtiva. E eram pessoas, na grande maioria, que trabalhavam, sabe onde? Nessas construções de engenharia, meio que informal. Eu acho que vem muito também do descuido,
daquilo de você não ter o preparo, também dessa questão de você estar utilizando muito eletrônico. E se você perceber como o custo também às vezes aumenta das coisas, você tem um celular, quebrou o cabo. Ah, eu não quero comprar o cabo original, deixa eu comprar um cabo aqui que é um pouco mais barato, que a qualidade é duvidosa, mas não, estou usando, está carregando meu celular. E aí você vê, está carregando o celular, de repente, quantas dados a gente vê aí, enfim, noticiando de pessoas que queimaram a mão. Sim. Aí você pensa, nossa, é só uma queimadura na mão? Gente, queimadura na mão faz com que você não tenha mais condições de trabalhar. Tudo que a gente faz hoje requer o quê? A mão. Sim. Por exemplo, hoje eu trabalho muito com a mão. Se Deus vai acontecer isso comigo, eu vou ficar sem trabalhar. Sim. E é impressionante como as pessoas falam tanto do não se deve usar um celular com o carregador na tomada. Mas as pessoas não se atentam a isso. Parece que ficam pagando para ver. Assim como a gente vê muitas vezes o carregador ali na tomada sem utilização. Sem utilização, isso é fonte de energia, né? Isso é choque. E assim, a gente tem que ficar muito atento a essa questão, principalmente quem tem criança, né? Não sei se você viu que ontem aqui em Teresina nós amanhecemos o dia com a notícia de uma criança horrível. De 11 meses, ia fazer 1 ano agora, acho que junho, julho, enfim, e ela morreu por queimadura elétrica. E por que a sociedade brasileira de queimadura chama a atenção para queimadura elétrica? Queimadura por fogo, que é a de 1º grau, que é aquela que você toma um banho de sol, às vezes você queima. Aquela de 2º grau, que você bateu a mão na panela, cria bolha. A diferença, Vanusa, da queimadura elétrica é porque nem sempre aquilo que você vê, tá, é o que realmente aconteceu. A parte externa não é só aquilo que você vê. Porque vamos pensar comigo numa queimadura elétrica, vamos imaginar uma situação onde você tem um trabalhador que trabalha naquelas energias, aquelas forças de alta tensão, aquelas energias, enfim. Como que acontece? Normalmente na queimadura se chamam popularmente de o choque, ele entra por um local e sai pelo outro. Então imagina que ele está trabalhando e em geral você está pegando algo com a mão. Então você toca. Você sofreu energia, o choque aqui. Então, na corrente elétrica, ela entra e sai por um lugar. Isso aqui comumente a gente chama. Então, eu vou te passar um caso que já aconteceu comigo, tá? Nós recebemos um paciente, ele trabalhava nisso, teve a queimadura. Gente, o choque entrou na mão. O orifício de sair de onde foi? Na lateral do tórax. Nossa. Visualmente, você via, Vanusa, era uma pequena queimadura na ponta do dedo e uma pequena queimadura no tórax. Só que veja, dentro... essa corrente de alta voltagem, ela percorreu da mão até o tórax, ela passou pelo coração. Você olhava o paciente, ele estava bem. Só que quando nós fomos perguntar o que aconteceu, e fomos monitorizar, nós vimos que ele estava sofrendo uma arritmia cardíaca, tá? Por conta de uma queimadura elétrica. Impressionante. Eu ouvindo aqui a doutora falar, eu fico imaginando e a dor profunda que essa pessoa sentiu e o que pode acontecer no momento que essa energia está percorrendo no corpo dessa pessoa. Ela literalmente queima tudo, tá? Então, assim, o paciente, ele automaticamente, ele sofreu uma arritmia por conta dessa descarga no coração, teve repercussão também em termos pulmonar, tá? Então, nós já encaminhamos ele diretamente para a terapia intensiva. E em alguns casos não se consegue resolver. Não, porque a mortalidade de uma queimadura por eletricidade, ela é gigante, tá? Ela é gigante. Às vezes o paciente não chega nem a internar, porque não dá nem tempo. A fatalidade acontece naquele exato momento do choque. Então, assim, podemos dizer que hoje esse alerta de queimaduras, obviamente chamando a atenção para qualquer acidente que envolva queimadura, mas principalmente para que empresas, né, a própria dona de casa, o pai, a mãe, observar verdadeiramente o que o seu filho está utilizando dentro de casa. Dentro de casa, a gente ficar atento aos pequenos detalhes, né? E aí tudo bem, é o que a gente orienta também, Vanusa. Aconteceu esse incidente, se for uma queimadura elétrica, leve imediatamente ao pronto-socorro, porque esse paciente precisa passar por uma avaliação multiprofissional, tá? Então, e vamos passar para o que acontece mais no domicílio. É uma queimadura por calor, o que você tem que fazer imediatamente? E a gente sabe que existem aqueles mitos, eu passo manteiga? Sim. Eu passo creme dental? Não, a gente já te orienta que não faça isso. E entenda como aconteceu essa queimadura. Vamos citar um exemplo. Você está aqui no sol. Às vezes você vai para a praia, agora está chegando julho, né? Às vezes a gente fica muito no sol por muito tempo.
você fica com aquela queimadura ao ponto que você sente o corpo quente, ali a gente já classifica como uma queimadura de primeiro grau. Lógico que você não vai precisar ir para um pronto-socorro, a não ser que você esteja passando bem mal. Mas, em geral, um bom hidratante, um bom hidratante dermocosmético resolve isso. Agora, se você tem aquela queimadura que já começou a formar bolhas, presta atenção, já começou a formar bolhas, ou que é em pequena extensão, mas atingiu o quê? Áreas que a gente classifica como importantes, como mãos, rosto, tá? Pés, região perineal. Esse tipo de queimadura você deve imediatamente ir para um pronto atendimento, tá? Porque, em geral, são feridas que são extremamente infectadas e a gente tem que utilizar tecnologias corretas para auxiliar nesse processo de cicatrização. E aí fica o alerta, né, da população entender que nem sempre é do jeito que você quer e da forma como você realmente vai manusear. Porque é impressionante, quando a gente vê uma bolha como essa, naquele momento, antes dela formar essa bolha, é muita dor. Dói bastante. E aí a gente pergunta, aquela questão de você, no momento que você tem uma queimadura como essa, estar próximo de algo quente, alivia ou piora? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Porque qual a orientação dos guidelines tem? Se você tem uma queimadura por fogo, o que você deve fazer? Se você tiver algo mais próximo, como uma torneira com uma água corrente ou uma água um pouco mais fria, que você coloque o membro ou fique embaixo disso. Por quê? Porque aconteceu a queimadura naquele momento. Lógico que automaticamente qual é a sua tendência? Se afastar do fogo. Só que ainda fica um pouco quente, resfriada essa área da pele. Então, se você colocar a pele, a mão ou o local da queimadura em uma água corrente com uma temperatura um pouco menor, tá? Se torna bem mais fácil esse processo de cicatrização, porque queimou a pele. Então é como se aquele momento ele parasse a queimadura, tá? Então se para, automaticamente a gente consegue, em ambiente lógico e com avaliação adequada, cicatrizar essa pele de forma mais rápida. Então, assim, relacionado ainda à questão de queimaduras elétricas, é importante, então, chamar a atenção. A partir do momento que você teve uma queimadura, que você sabe que você teve ali um contato direto. E foi com energia. Pronto-socorro. Pronto-socorro. Não tem que ficar esperando. Pronto-socorro. Você sabe por quê? Porque pode acontecer isso. Esse rapaz que nós atendemos, eu te falei, ele foi para o hospital por conta da queimadura na mão. Só que a mão pra gente foi o de menos. Sabe? Aquilo que você não consegue ver. Tá? Na energia elétrica, você não consegue ver por onde a corrente elétrica passou. E é como se, popularmente, a gente explicasse, queimasse tudo por dentro. E aí, como que vai acontecer? Quem vai conseguir saber isso? Então, tem que ir imediatamente para um serviço de pronto-socorro. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa, além dessa que se reforça? Não esperava que tivesse tantas pessoas sofrendo com queimaduras deste tipo, né? E a gente chama atenção para fogos ainda, né? De artifício também. A outra informação que a gente dava nos é isso. Gente, aconteceu uma queimadura, não fica tentando tratar em casa. Sabe, acontecem muitos problemas e a gente trata isso de quê? De pessoas com queimaduras que poderia ter sido simples, nós poderíamos resolver rápido, mas a pessoa fica em casa tentando resolver. Não fica em casa. Vai para um pronto atendimento, tá? Seja avaliado por uma equipe multidisciplinar para orientar esse processo de cicatrização. E assim você ter uma boa recuperação. Não usa nada disso. A manteiga é mito. O que mais? Água morna. A água morna, Deus o livre, não coloca de forma nenhuma. O creme dental também. O café, já ouviu falar em café? Já ouvi falar. Em gelo também. Gelo até... Aliás, gelo a gente não orienta porque o gelo já gruda, causa um outro problema, depende. tá? Mas é uma água fria entre o gelo e aquilo que a gente tem hoje nas nossas torneiras, entende? Então, assim, a orientação da gente é passe por uma avaliação médica, principalmente se você tiver com formação de bolhas. Bolhas não é simples, tá? Uma queimadura com bolhas sempre tem algo para a gente avaliar mais. Tá certo. Eu quero agradecer pela sua presença. Como foi bom a gente conversar com você. E quem quiser entrar em contato, quiser tirar mais dúvidas, basta só entrar no Instagram da doutora, né? Obrigada, estou sempre à disposição. Obrigada, doutora.